No vídeo de hoje nós veremos como usar o Google AI Studio, que é uma plataforma que permite que você acesse vários modelos de inteligência artificial do Google gratuitamente, incluindo o Gemini 1.5 Pro, que é o modelo mais avançado até o momento, incluindo funções de análise de arquivos de texto, PDFs, análise de planilhas, imagens, áudios e até mesmo análise de vídeos. Ou seja, no AI Studio você consegue fazer de graça quase tudo o que está disponível na versão paga do Gemini. E esse é um vídeo detalhado que engloba até mesmo as etapas mais básicas de criação e configuração de novas contas no AI Studio. Agora você está vendo na tela todo o caminho que nós iremos percorrer neste tutorial. Por isso, caso você já tenha uma conta no AI Studio e simplesmente queira ver os exemplos práticos de uso, fique à vontade para navegar pelos capítulos que já estão marcados aqui na barra de reprodução do vídeo. E feita essa breve introdução, agora nós iremos para o primeiro passo, que é fazer login na ferramenta. Para isso, é só visitar a página inicial do Google, google.com, e entrar na sua conta pessoal do Google usando o Gmail. Feito o login na sua conta do Google, agora é só acessar esse site que está aparecendo na tela agora, aistudio.google.com. Nessa tela inicial, basta clicar em Novo Prompt e se essa for a sua primeira vez acessando a ferramenta, você vai se deparar com esses avisos iniciais. Se você estiver de acordo, é só concordar e continuar. Muito bem, agora nós já chegamos na interface inicial do AI Studio e o mais importante nesse primeiro momento é conectar o seu Google Drive ao AI Studio para que você consiga salvar o seu histórico de conversas. Para isso, eu vou clicar em permitir acesso ao Drive e vou usar aquele mesmo Gmail que eu utilizei para fazer login no Google no início do vídeo. Legal, agora o meu Google Drive já está conectado ao AI Studio. E como é que eu sei que deu certo? Você percebe que aquele ícone de permitir acesso, ele desapareceu. E se você quiser confirmar, você pode ir até o seu Drive e checar se foi criada uma pasta chamada Google AI Studio, como essa que você está vendo na tela agora. Essa pasta foi criada automaticamente assim que eu conectei o AI Studio ao meu Drive. Conforme você for utilizando o AI Studio, todo o seu histórico de conversas será salvo dentro dessa pasta. E de volta ao AI Studio, um outro ponto importante é checar se o salvamento automático está habilitado. Para isso, é só clicar nessa engrenagem de configurações e em seguida ligar essa chavezinha para habilitar o salvamento automático. Claro que se ela já estiver ligada, você não precisa fazer nada. E ainda nessa área de configurações, você pode aproveitar para escolher o tema da sua preferência, escuro ou claro. E agora que nós já fizemos as configurações iniciais mais importantes, eu vou voltar para a tela inicial para que nós possamos começar a usar a ferramenta de fato. Aqui nessa coluna da esquerda estão as principais funções do AI Studio, que são criar novo prompt, criar novo modelo ajustado e acessar o seu histórico de conversas, que ainda está vazio no meu caso, porque eu acabei de criar essa conta do zero para facilitar o tutorial. Eu vou começar clicando em novo prompt para que nós possamos criar uma nova conversa. Aqui no AI Studio, quando você clica em criar novo prompt, isso equivale a criar uma nova conversa. Para fazer um paralelo com o ChatGPT, que todo mundo já conhece, o botão de criar novo prompt aqui no AI Studio corresponde ao botão de criar novo chat no ChatGPT. Então eu vou clicar em novo prompt e vou alterar o título do prompt para exemplo YouTube. Nesse ponto, você pode nomear as suas conversas de acordo com a sua preferência para facilitar a organização. E agora eu posso começar a dar comandos, fazer perguntas e a conversar com a IA da mesma forma que eu faria em qualquer outro chatbot de IA. E só para exemplificar, antes de nós entrarmos nas configurações específicas do AI Studio, eu vou pedir que ele crie um texto curto sobre o surgimento e a evolução da internet. Pronto, ele acabou de me dar uma resposta e aqui eu poderia prosseguir conversando com a IA da mesma forma como eu faria no ChatGPT, por exemplo. E agora que você já entendeu a lógica de funcionamento da ferramenta, eu vou te mostrar algumas configurações importantes que são próprias do AI Studio. Nós vamos começar falando sobre as instruções do sistema. Aqui eu consigo inserir alguns comandos para que dentro dessa conversa a IA gere respostas seguindo um padrão que eu venha a definir. Por exemplo, eu posso pedir que o modelo forneça respostas curtas, adotando linguagem simples e casual. Se eu fizer isso, todas as respostas
que o modelo vier a gerar dentro dessa conversa especificamente seguirá essas instruções. Agora vamos supor que eu estivesse utilizando essa conversa para gerar algo para o trabalho, por exemplo. Nesse caso, eu poderia pedir que ele utilizasse linguagem formal, por exemplo. Normalmente, eu deixo esse campo em branco porque eu prefiro dar as instruções diretamente na conversa. Mas é claro que você pode testar e verificar o que é melhor para o seu caso específico. E aqui nessa coluna da direita, você pode escolher o modelo do seu interesse. É claro que nesse ponto a escolha do modelo depende do seu caso de uso, mas de um modo geral, o modelo mais capaz, o melhor modelo, mais completo até o momento é o Gemini 1.5 Pro. E é por isso que eu recomendo que você comece por ele e depois vá testando os outros modelos. Aqui você pode escolher entre 1.5 Pro padrão e as versões experimentais. Eu tenho utilizado as versões experimentais e tenho gostado bastante, mas é claro que elas são mais propensas a erros. O ideal é você testar e ver qual delas te atende melhor. Quando eu seleciono o Gemini 1.5 Pro, você percebe que a janela de contexto do modelo, na data em que eu gravo este vídeo, é de aproximadamente 2 milhões de tokens. E o que isso quer dizer na prática? Isso significa que com esse modelo selecionado, eu posso ter conversas gigantes sem que ele se esqueça de tudo que foi discutido anteriormente. A janela de contexto é como se fosse a memória da IA dentro de uma conversa específica. Então, quanto maior for a janela de contexto, maior será a capacidade da IA para analisar informações sem esquecer do que foi conversado anteriormente. É isso, inclusive, que permite que eu anexe PDFs gigantes, analise áudios e vídeos, como a gente vai ver no decorrer desse vídeo. E selecionado o modelo, agora você pode ajustar a temperatura, que, dito de forma bastante simples, é a criatividade da IA. Quanto mais alta a temperatura, maior é a liberdade que você dará ao modelo. E, portanto, a IA tenderá a gerar respostas mais criativas. Contudo, quanto mais alta a temperatura, maiores são as chances de alucinação, ou seja, maior será a probabilidade de o modelo gerar respostas erradas. E agora você pode estar se perguntando quando usar temperatura alta ou temperatura baixa. A resposta não é tão simples assim, mas de um modo geral, se você estiver lidando com tarefas criativas que não exijam apego a dados e a fatos, faz sentido aumentar a temperatura. É o caso, por exemplo, de pessoas que utilizam a IA para gerar textos humorísticos, escrever peças de teatro e histórias de ficção, apenas para citar alguns exemplos. Por outro lado, se você quiser respostas mais exatas, menos propensas a erros, faz sentido diminuir a temperatura. Normalmente, eu deixo a temperatura em 1, que é o meio termo, e isso tem me atendido muito bem, mesmo em tarefas que envolvam análise de documentos, por exemplo. Aqui, mais uma vez, o ideal é que você teste diferentes temperaturas e veja o que te atende melhor. E selecionada a temperatura, agora nós iremos tratar das configurações de segurança. Nesse ponto, se você quiser um modelo livre, leve e solto, quase sem papas na língua, você pode ajustar esses seletores para o nível mais baixo conforme as suas preferências, tendo ciência que isso pode fazer com que o modelo gere respostas potencialmente ofensivas. Normalmente, eu deixo esses seletores na configuração padrão, o que tem funcionado muito bem. E abaixo das configurações de segurança, nós temos a seção de ferramentas que, por padrão, vem com essas chaves desligadas. Para a grande maioria dos usuários, o ideal é deixar dessa forma mesmo, porque essas ferramentas, essas funções são indicadas para tarefas mais avançadas. E em relação às configurações avançadas, também não é necessário alterar nada. Muito bem, e agora que nós já fizemos esse overview pela ferramenta, nós iremos falar sobre exemplos práticos de uso do AI Studio no dia a dia. Vamos começar pela análise de PDFs grandes. Para isso, eu vou usar um livro de receitas super antigo, esse livro que você está vendo na tela agora, que foi publicado em 1850, ou seja, há mais de 170 anos atrás. Mesmo que esse livro já esteja em formato digital, você percebe que algumas partes não estão tão legíveis assim, exatamente por se tratar de um livro super antigo. Além disso, esse documento ele não passou pelo processo de OCR e, portanto, eu não consigo selecionar o texto. Mas eu sei que existe uma receita de pato assado que eu quero fazer no final de semana. Então, ao invés de ficar procurando manualmente essa receita no livro, eu vou simplesmente carregar o PDF no AI Studio e pedir que ele liste e transcreva
todas as receitas de pato assado e as traduza para o português. E além disso, também vou pedir que ele indique as páginas do livro nas quais as receitas se encontram. Pronto, ele acabou de realizar essa tarefa, transcreveu todas as receitas já em português e indicou as páginas do livro. Agora, vamos checar para ver se está tudo certo. Olha só, tudo certo, as páginas são exatamente essas que você está vendo e que o AI Studio citou na resposta dele. Aqui eu dei como exemplo um livro de receitas, mas vamos supor que você tenha um livro antigo, um processo judicial, uma série de documentos que você queira analisar de forma mais aprofundada com auxílio da IA. Nesse caso, você pode simplesmente digitalizar esses documentos e utilizar a IA para conversar com os arquivos. E agora vamos pensar em um segundo caso de uso conectado a esse primeiro exemplo que a gente acabou de ver. Vamos imaginar que você tem uma série de arquivos em diferentes formatos, PDFs, arquivos de texto, planilhas do Excel, tudo solto dentro de uma pasta como essa que você está vendo na tela agora. Para saber do que cada documento trata, normalmente eu teria que abrir cada um deles e analisar o conteúdo manualmente. Mas, com a ajuda da IA, todo esse processo ele pode ser feito de forma muito mais fácil. Aqui eu vou criar um novo prompt, uma nova conversa que eu vou chamar de organizador de documentos e agora eu vou anexar todos aqueles documentos daquela pasta desorganizada que eu te mostrei anteriormente. Com esses documentos anexados, eu vou inserir o seguinte prompt. Aqui, basicamente, estou pedindo que ele analise os documentos e crie uma tabela com 3 colunas para indicar o nome do arquivo, o tipo do arquivo e uma breve descrição sobre o conteúdo do arquivo. Eu vou deixar esse prompt aqui na descrição para que você possa copiar caso você queira. E pronto, ele acabou de analisar os documentos e de organizá-los em uma tabela. E agora eu consigo ter uma visão panorâmica desses arquivos de forma muito mais rápida do que se eu tivesse que analisar manualmente cada documento. E aqui eu estou te dando como exemplo a organização de documentos, mas o que precisa ficar claro aqui é a capacidade da ferramenta de lidar com vários documentos ao mesmo tempo, mesmo que sejam documentos de formatos distintos. Então você pode utilizar essa capacidade para uma infinidade de cenários, como se preparar para uma prova, se preparar para uma reunião, para uma apresentação, enfim, as possibilidades são infinitas. E entrando agora em outro caso de uso, além de analisar documentos de texto, como arquivos em Word, PDFs, você também pode utilizar o AI Studio para fazer a análise de dados a partir de planilhas do Excel, por exemplo. Eu não vou me aprofundar nesse ponto agora, porque mais adiante eu vou trazer um vídeo específico só para abordar esse tema. Mas, se você já tiver conhecimento sobre análise de dados e quiser se aventurar no AI Studio, a minha recomendação é que você crie um novo prompt, uma nova conversa e ligue a ferramenta Code Execution, pois isso permitirá que o modelo execute códigos Python e faça análises mais avançadas. E agora vamos falar sobre a análise de arquivos de áudio com o AI Studio. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Vamos supor que você recebeu uma série de áudios no WhatsApp contendo detalhes de algum trabalho, alguma tarefa que você precisa realizar. O que você pode fazer diante dessa situação? Você pode fazer a moda antiga, pode escutar os áudios e ir anotando manualmente os detalhes importantes, ou você pode utilizar a IA para facilitar todo esse processo, que é o que a gente vai fazer agora. E para isso, o primeiro passo é baixar para o seu computador o áudio que você deseja utilizar. Como a gente está falando de áudio de WhatsApp, aqui nesse nosso exemplo hipotético, eu vou usar o aplicativo para desktop, porque ele tem a opção de fazer o download diretamente para o computador. Então aqui é só clicar nessa setinha em cima do áudio que você quer utilizar e em seguida em salvar como. E com o arquivo salvo no seu computador, agora é só carregar o áudio no AI Studio e pedir que ele transcreva o conteúdo. E aqui eu estou dando como exemplo um áudio de WhatsApp, mas é claro que você pode subir gravações de audiências, reuniões, palestras, eventos, enfim, as possibilidades são inúmeras. E é possível carregar áudios super longos, com mais de 1 hora, sem problema algum. Muito bem, e agora que nós já vimos como analisar áudios, nós veremos como analisar vídeos com o auxílio do AI Studio. Para isso, basta seguir a mesma lógica que nós vimos anteriormente. É só carregar o vídeo desejado e começar a conversar. Para o nosso exemplo, eu carreguei um vídeo próprio de cerca de 40 minutos, como você está vendo aqui, que inclusive já está publicado aqui no canal. É
o guia completo do ChatGPT. E com esse vídeo carregado, eu perguntei o seguinte: em que parte do vídeo o apresentador fala sobre criação de imagens com IA? E essa foi a resposta que ele me deu, indicando que o assunto em questão aparece aos 16 minutos e 49 segundos. Vamos ver se é isso mesmo? Quando eu abro o vídeo, você percebe que o AI Studio está correto. Eu começo a falar sobre imagens com IA por volta dos 16 minutos e 50 minutos, mais ou menos. E aqui, mais uma vez, você pode utilizar esse recurso para infinidade de tarefas. Imagine que você tem uma série de aulas em vídeo, você tenha gravações de reuniões, de audiências, de eventos. Você pode simplesmente carregar esses documentos no AI Studio e começar a conversar com os arquivos. E se você quiser, também é possível utilizar a ferramenta de captura do seu computador ou do seu celular, por exemplo, para tirar um print, entre aspas, em vídeo de uma situação qualquer e carregar esse vídeo curto no AI Studio, como eu estou fazendo agora, para fazer perguntas específicas sobre o conteúdo. E com isso nós concluímos o nosso tutorial sobre o Google AI Studio. É claro que eu deixei algumas funções de fora, porque mais adiante eu pretendo trazer um outro vídeo para que nós possamos explorar as capacidades avançadas do AI Studio, como a criação de prompts estruturados, por exemplo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.